Feche sempre seus caminhos, pra você nunca ter força pra trabalhar, nem pra crescer, nem pra evoluir. Cega os seus olhos pra você nunca ter força de descobrir sobre essa magia e nunca ter força de desfazer ela. Você não vai ter força pra enxergar mais nenhuma oportunidade e nenhuma felicidade. É assim que, de repente, sem saber de fato o que acontece, muitos trabalham arduamente, mas não veem os resultados dos seus esforços e dedicação. As dívidas e as despesas superam a renda. Nada mais resta a não ser danos e perdas. Rituais, simpatias, feitiçarias, bruxarias, todo o ocultismo e magia atuam na esfera espiritual e impactam diretamente no físico. A situação financeira é das mais piores possível. Minha e da minha família é vergonhosa. Perdi mais de 150 mil, devo mais de 30 mil entre familiares e agiota. Passando uma situação muito triste que eu nunca imaginei como pessoa passar, uma pessoa que empreende, uma pessoa que trabalha para si próprio, não ganha mal. Muito triste, uma situação que eu nunca imaginei passar. A vontade de desistir encontra apoio nos pensamentos de derrota e desânimo. Tem condições, entendeu? De pagar um aluguel, de me manter não, porque sempre tem, né? O pessoal passa, ajuda a gente na rua. Sinto saudade de tudo, de uma casa, de trabalhar, de até se possível voltar lá pro meu lugar. Se você tem sido vítima das amarrações e caminhos fechados, vive sob pressão das dívidas e pensamentos de fracasso, miséria, sem forças para se levantar, é preciso dar um basta. Seja bem-vindo ao programa de hoje. Você viu nessa matéria aí a realidade de muitas pessoas. Agora, nada é por acaso, não é verdade? Se as coisas não estão dando certo, não caminham para frente, embora haja todo esforço, todo empenho, toda luta, algo por detrás com certeza está agindo para trancar os caminhos, fechar as portas. Você é aquela pessoa que até coisas fáceis de darem certo tem dado errado. E se você se encontra com a vida profissional trancada, fechada, amarrada, entre em contato agora com a nossa central de atendimento espiritual. 48-3216-6162 é o telefone. Você pode também mandar mensagem de WhatsApp, áudio ou texto para 11-3573-3500 e a plataforma na internet é o pastoronline.com. Vamos agora com o quadro O Povo Fala. Veja essa enquete, acompanhe esta enquete a respeito de sucesso profissional. Veja só. Para mim, um emprego é o suficiente. Seria muito importante a qualidade da vida. Estou começando a empreender e eu trabalho. Sucesso profissional, financeiro, seria uma questão de sorte ou não? Muito pelo contrário, seria a questão de esforços, dedicação, acordar cedo. Ou pelo contrário, algumas pessoas estariam ali atreladas a um lado oculto que a impediria de prosperar. Vamos saber as respostas. É questão de esforço. O meu ponto de vista é questão de esforço. A pessoa tem que levantar cedo, trabalhar, correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Não adianta querer justificar, eu não consigo algo na minha vida porque não dá certo. Não dá certo porque você não tem coragem de trabalhar e correr atrás. Tem um conjunto de coisas. Esforço, querer, determinação e também um bocadinho de ambição. Também tem um pouco a ver com a espiritualidade. Pode ser maldições hereditárias e se a pessoa não quebra, obviamente que vai carregando aquela maldição. Pode ser de fórum financeiro a maldição. Eu acho que assim, pode estar atrás do quê? Essa pessoa, às vezes, ela está correndo atrás, mas às vezes ela não está correndo atrás do que pode estar crescendo junto no mercado. Eu tenho que ter a ação de correr atrás. E eu correndo atrás, eu vou obter resultados, mas eu não posso me acomodar.
e esperar certas coisas só de uma instituição financeira ou de um trabalho. Eu tenho que ir atrás, aí eu vou ter o resultado. Então existem muitas coisas que podem estar por trás disso, mas eu tenho que ter ação de correr atrás para ter o resultado. Eu acredito assim que a lei da semeadura, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Se você plantar o bem, você vai colher o bem sempre. Isso aí é fato existente. E se você plantar coisas mal, você vai colher o mal. Então, se a pessoa ela chegou no ápice do sucesso financeiro e ali naquele momento ela começou a perder, alguma coisa tem errado. Ela deixou de acreditar na fé, deixou de acreditar em Deus, começou a fazer investimentos errados. Eu acho que Deus é acima de tudo. Vários fatores, né? Mas existem sim pessoas que talvez façam tudo isso, cursos e faculdade, acorde cedo e nunca vão alcançar um status financeiro maior, mais alto. Bom, existe uma questão governamental, né, que a gente não pode esquecer, e a falta de recursos mesmo. Às vezes tem pessoas que não têm recursos o suficiente para chegar onde pessoas que têm o recurso, já têm o acesso, chegam. Eu acho que quando a pessoa já tem condições, mas ela acaba chegando numa situação onde ela não tem nada, às vezes foi a falta da expertise dessa pessoa, de aproveitar os recursos que ela tem, aproveitar os acessos que ela tem para se manter nessa posição e poder se manter assim a vida toda. Como percebemos, as respostas foram várias, mas a maioria acredita sim em esforços, dedicação e empenho. Mas então, como explicar pessoas que nunca conseguiram o sucesso profissional ou financeiro? É com o senhor no estúdio. Então, essa é a enquete, essa é a pergunta, né? Pessoas que se empenham, que se esforçam, pessoas que se dedicam e mesmo assim, né? Não conseguem lograr bom êxito naquilo que querem, naquilo que fazem. Você vê uma das pessoas dizendo aí, não, tem que correr atrás, se correr atrás dá certo. Mas quantas pessoas estão lutando a vida toda? Não são falta de energia empregada, de dedicação, mas nitidamente alguma coisa está travando. Então entenda, por detrás da área material, profissional, existe o espiritual. E quando a pessoa está fraca espiritualmente, não está buscando a Deus como deveria, inveja acaba entrando, uma praga rogada acaba pegando, as coisas acabam travando. E é o que você tem que compreender. Se você quer o sucesso profissional, busque a Deus. Esse é o intuito do Congresso da Prosperidade com Deus. Segunda-feira agora, inclusive 14 de julho, nós vamos ter o grande clamor pelos injustiçados. Sim, você que se encontra injustiçada na sua carreira, você se formou, você cursou aí uma universidade durante anos e não consegue exercer na profissão, a sua empresa não prospera, não vende, sabe, o faturamento irrisório perto das despesas que tem, você está devendo a agiotas, está devendo aí a credores, a fornecedores, as coisas travaram para você. Então nós vamos levantar um grande clamor pelos injustiçados. Eu quero convidar a você para estar conosco nesta segunda-feira em um dos 6 horários que surgem aí, que estão aí no seu vídeo. Tome nota, o endereço está aí também, escreva quais são as injustiças profissionais que você vem enfrentando e nós vamos apresentar a Deus, vamos levantar esse grande clamor e certamente tudo será diferente. Avenida Mauro Ramos, 1310 Centro, a Catedral da Fé, você é o nosso convidado, é esse local que você vê aí. Para mais endereços, o site é universal.org/localizar. Está aí no seu vídeo, você pode entrar em contato agora, aliás, acessar e o telefone também, e você vai obter o endereço mais próximo. Nós vamos agora chamar a nossa repórter Carla, que vai mostrar através dessa entrevista com o Marcos e a Cíntia como estava a vida deles, quais eram as injustiças que eles enfrentaram e o que Deus tem feito após eles firmarem um pacto com Deus às segundas-feiras. Bom, esse é o escritório de seguros do Marcos e da Cíntia. Mas o passado do Marcos nem sempre teve essa tranquilidade toda. É verdade. No passado houve uma época que havia muita insegurança, muita intranquilidade e muita perturbação. Então me conta o início de tudo, como que era a sua vida? Então, sempre trabalhei, sempre lutei, desde que me conheço por gente. Porém, chegou uma fase da minha vida
que eu havia conquistado alguns bens, estava com 2 empresas, tinha carro, viajava, só que de uma hora para outra eu comecei a perder tudo. E eu não via saída. Fui ficando com dívidas em bancos, em fornecedores, fiquei com uma dívida em torno de 100 mil reais. E aí um peso, uma perturbação muito grande, eu ouvia na minha mente, assim, na minha cabeça, por que você não morre? A melhor coisa que você faz é morrer. Você não vale para nada, você é um zero esquerda. Com essa falta de direção, como você era visto pela sociedade, pela família? Nessa hora que você fica endividado, completamente com a autoestima lá no chão, os amigos, né, que se diziam amigos, se afastam, atinge a família, porque começou de dentro de mim, algo que foi transpassando e materializando no exterior, fazendo com que todas as áreas fossem atingidas. Mas quando foi que você encontrou uma direção que mudou tudo na sua vida? Foi num dia que eu passando ali os canais, depressão, mas tentando alguma coisa para me distrair, e deparei com um programa da igreja. E ali me chamou muito a atenção, aquela motivação, aquelas palavras positivas, com muita energia, muita força, até que eu falei, eu vou lá nesse congresso, eu vou conhecer, porque já está me fazendo bem só pela televisão. Daí, frequentando o congresso, mais transformações aconteceram na sua vida. Em seguida, logo depois, eu conheci a Cíntia. Conheceu lá no congresso? No congresso. Maravilha. A Cíntia veio também completar, porque ali eu já estava sentindo uma força tão grande e ela veio e me trouxe, complementou essa força. Nos unimos, nos casamos também muito rápido, cerca de 6 meses nos conhecemos, em 6 meses nos casamos. E os dois perseverando, com muita luta, né? E eu, como homem, eu falava, não, eu não posso, essa situação tem que mudar. Porque eu tirei ela da casa dela para viver uma vida de princesa, uma vida de uma esposa que tenha do melhor. Não tinha como comprar roupa, até mesmo condução, tinha que andar bastante a pé, né? Gastava bastante o nosso sapato, mas sempre ali, né, lutando e sem desistir, né? Sem nem passar pela mente de desistir. Não, vamos lutar, que nós temos certeza que nós vamos vencer. E ela falou assim para mim, não tem problema, nós vamos lutar juntos e vamos vencer juntos. Isso ficou marcado. E venceram. Hoje vocês trabalham com a empresa que é voltada para o ramo de seguros e transmitem tranquilidade. É verdade. A gente tem uma carteira de clientes, né, no ramo de seguros. Trabalhamos com seguro saúde, seguro de vida, que são os nossos carros-chefe. E também fazemos seguros de automóveis, seguros residenciais, seguros empresariais, consórcios. E graças a Deus tudo começou a mudar. Primeiramente, como eu falei no interior, nosso casamento, o respeito, esse elo, né, se juntou eu, ela, Deus dando a direção, fomos adquirindo bens, porque eu já havia perdido um apartamento também no passado, né? E aí adquirimos um apartamento, compramos praticamente sem dinheiro, essa é a realidade. Foi pela fé mesmo, fomos lá, conhecemos o apartamento, fomos lá, negociamos, compramos, já quitamos esse apartamento, um condomínio muito bom aqui na nossa cidade, um bairro muito bom, né? E adquirimos um outro apartamento recentemente, que vai ser entregue agora, esse ano, que é melhor do que a gente mora, né? Nossos automóveis, no máximo em 3 anos, a gente troca por um 0 quilômetro, de uma marca muito bacana. E assim, viajamos, comemos onde a gente deseja, jantamos. Hoje a gente olha para trás e vê, né? A gente comia o que tinha para comer, hoje a gente come o que a gente quer. Hoje a gente também investe o que a gente quer, viaja, conhece vários lugares. E a paz, né, de espírito, essa paz que nos dá a tranquilidade, o equilíbrio para raciocinar. Se tiver com problema, a gente vai lá, busca no congresso, age a nossa fé, e aí Deus ele dá a direção, sempre.
Muito obrigada, Marcos, Cíntia, por compartilharem essa história maravilhosa conosco e com uma multidão de pessoas que estão assistindo mais um quadro desses. Quer segurança, tranquilidade? Então você também pode ter a vida transformada, porque uma direção muda tudo. Que mudança magnífica, tá aí a mudança na vida do Marcos e da Cíntia ao fazerem um pacto com Deus. Obrigado à nossa repórter e ao casal que testemunhou. E nós então estamos esperando por você nesta segunda-feira o grande clamor pelos injustiçados. Nós convocamos a você que quer a justiça de Deus. Desde o início deste propósito, milhares de resultados já aconteceram. Comecei a estudar, me formei na área de TI. Depois de um tempo, abri minha empresa no ramo de monitoramento de frotas, que já atua no estado, em quase todos os municípios. Abri a empresa, tudo direitinho, tudo certinho, e começou a vir clientes. Hoje eu tenho contratos com empresas dos mais variados ramos aí no estado de Santa Catarina. O faturamento que eu tive nesse negócio, ele já foi o dobro do que eu ganhava na empresa durante 13 anos que eu fiz a minha carreira. Tudo isso graças a uma aliança com Deus, que abre portas e faz justiça na vida daqueles que trazem suas causas perante o justo juiz. No lugar das humilhações, ele traz a honra. Onde havia vergonha, hoje há um grande testemunho. E tudo passa a ser diferente. Se você cansou dessa situação, participe conosco do clamor pelos injustiçados. E nesta oportunidade, teremos a renovação da aliança com Deus. Se por algum motivo você quebrou a sua aliança com Ele, você terá essa oportunidade. Nesta segunda-feira, dia 14 de julho, na maior palestra de prosperidade do mundo. Como você viu aí, a renovação da aliança, se você interrompeu, retorne. Se você ainda não começou, comece. Se você já tem a sua aliança e tem mantido, não falte. 7, 10 e meio-dia, 15, às 18 horas, o Bispo Jean Paulo estará e eu estarei com você às 19h30 no Congresso da Noite, na Avenida Mauro Ramos, 1310. Isso acontecerá em todas as Universal. Vamos agora a essa entrevista que o Bispo Jean Paulo fez com o Alex. Acompanhe. Seu nome? Alexandre. E a sua vitória, Alexandre? Bispo, eu tinha um imóvel, um apartamento, que eu comprei em 2015 e a construtora foi à falência. Então eu fiquei 9 anos para vender esse imóvel. Eu também comprei um imóvel da minha mãe, uma casa, e estava 5 anos para vender. E eu fiz a Fogueira Santa em dezembro do ano passado e fiz aqueles 10 dias que teve um propósito de fazer os 10 dias até a virada. Eu fiz os 10 dias. E no início de janeiro, a minha virada foi uma benção, Bispo. Assim, espiritualmente, assim, foi um ponto de virada na minha vida, né? E em janeiro eu entrei o ano na fé. Aí eu estava saindo do supermercado um dia, Bispo, e cheguei no estacionamento, parei assim, de repente veio um pensamento na minha cabeça: mas aí servindo o teu Deus e o teu carro é o pior aqui da fila do supermercado. Aí eu parei e pensei: estás amarrado, Satanás. Eu tô muitos anos na igreja, muitos anos no propósito aqui da segunda, mas eu sempre tive um pouco de foco no financeiro. E esse ano eu abri mão. A minha prioridade era Jesus Cristo, salvação, servir a Deus. Não deu uma semana. Aquele imóvel de 9 anos, primeiro foi a casa. A casa de 5 anos, o corretor me ligou: seu Alex, vamos correr com a documentação que a casa foi vendida. E aí a casa foi vendida, a pessoa comprou à vista. Olha só. A gente estava esperando que ia demorar 6, 7 meses. Foi à vista, o dinheiro entrou assim em 15 dias. Não deu 30 dias, Bispo, eu saí. Eu estava numa loja, o meu carro tinha 11 anos de uso. Não deu 15 dias, 30 dias, eu fui na loja, peguei um carro quase zero, com 2 anos de uso. Um carro bom, bonito, automático, um carro que eu sempre sonhei. Eu já comprei outro imóvel, né? Esse ano. Não demorou mais agora um período que a construtora, esse imóvel que estava 9 anos perdido, quando a construtora foi à falência, eu contratei um advogado para fazer uma análise para nós, para mim e para os outros envolvidos. Ele fez uma pesquisa da construtora e ele disse: senhor Alexandre, eu vou dar uma notícia para o senhor. A construtora foi totalmente à falência. Esses 60 mil que o senhor tem para receber, mesmo que o senhor entre na justiça,
o juiz vai dar a causa favorável para o senhor, mas o senhor vai pegar a sentença e vai colar na parede, porque o senhor não vai receber esse dinheiro. Aí naquele dia eu fiquei muito triste, porque eu vi que era o diabo decretando para mim que eu estava com aquele dinheiro perdido. O que aconteceu? Aí eu vim eu não fazia, eu estava uns 20 anos na igreja e não fazia segunda-feira. É mesmo? Não fazia. Olha só. Não fazia. Aí comecei a fazer, a coisa começou a caminhar. Aí uma empresa comprou aquela empresa falida, continuou com a obra. Eu já recuperei aqueles 60 no papel. Mas aí, ano passado, Deus me deu uma direção que esses 60 estavam junto com outras pessoas de eu comprar um apartamento de todo mundo. Aí eu não tinha condições, Deus me deu condição, comprei. O que aconteceu agora com a venda do apartamento? Ele teve uma valoração assim espetacular. Então, aquele 60 mil que eu perdi, que estava perdido para o diabo, bispo, eu recebi agora, mês passado, 3 vezes mais. 3 vezes restituiu. mais. Olha só. 3 vezes mais. É o que está escrito, restituí-vos-ei. Esse ano, assim, até o corretor que tem trabalhado comigo, ele disse, seu Alex, eu não sei o que está acontecendo, é o melhor ano da minha vida junto com o senhor. Quer dizer, a fogueira santa de dezembro abriu caminhos, abriu portas, está arrebentando. Sim, senhor. Valeu a pena. Mudou a chave, bispo. Graças a Deus. Deus te abençoe. Fique firme no pacto. Tá aí, o resultado na vida do Alexandro, a justiça de Deus sendo feita. Clamor pelos injustiçados nessa segunda, 14 de julho, nos 6 horários, com a renovação da aliança. Se você interrompeu, retorne para que você, nesse segundo semestre, caminhe de mão dada com Deus e com a direção dele na sua vida. Vamos agora à oração, momento de falar com Deus. O bispo Sérgio Mota, guardião da família, fará a oração. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, Tu és o nosso socorro, presente nos momentos difíceis. E quantas não são as pessoas que estão agora, meu Pai, chorando, triste, para baixo, sem autoestima, devido, meu Deus, aos problemas, às dificuldades. Então, meu Deus, eu te peço, o Senhor disse, vinde a mim os que estão cansados. Quantas não são as pessoas cansadas, desesperadas? Apressa-te agora, meu Deus, em trazer o refrigério à alma, em trazer a libertação, em, meu Deus, fazer bater em retirada toda a enfermidade, toda a maldição que tem feito o teu povo viver aprisionado, angustiado. Seja liberto aí agora, na autoridade e no poder que há, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que crê, diga graças a Deus. Eu tenho a certeza da sua vitória. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Amém. E ao Senhor também, bispo Sérgio Mota e toda a família. Bem, enquanto não chega a segunda, neste domingo nós teremos o segundo domingo da justiça. Nós aguardamos por você na Catedral da Fé, 9h30 da manhã em especial, Avenida Mauro Ramos, 1310, em todas as Universal, e tem também os demais horários, tá certo? Você é o nosso convidado, teremos a Santa Ceia do Senhor, o encerramento do jejum de Daniel e o grande segundo domingo da justiça, tá certo? Ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos e até lá. Na justiça dos homens, todo processo tem um dia para ser analisado. Você já percebeu que nenhuma causa é julgada sem que seja encaminhada ao juiz? Nada é decidido sem que o juiz, mediante as provas, defina a sua decisão. Se nos tribunais humanos uma prova é capaz de determinar uma sentença, no tribunal de Deus, o altar, não há causa que não seja julgada mediante a prova da fé. Por isso, cada domingo deste mês de julho será uma audiência diante do justo juiz, o único capaz de julgar toda e qualquer causa e fazer justiça através da fé. Neste domingo, 13 de julho, o segundo domingo da justiça, às 7, 9h30 e 18 horas, em todas as igrejas Universal no mundo. Para endereços, acesse universal.org/localizar.